Boa noite a todo mundo. Hoje a gente vai iniciar então nosso ciclo de palestras online. Nosso primeiro palestrante é o Gadu Moscou. Ele vai falar sobre disfluência, avaliação e tratamento. Gadu se formou na UDC em 2018, atua como fonoaudiólogo, psicopedagogo e terapeuta musical, né, com musicoterapia. Trabalha no Instituto de Fonoaudiologia em Foz do Iguaçu, mas em algum lugar, Gadu? Por enquanto. Tá, então ele vai conversar com vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar no WhatsApp, no grupo mesmo da turma, que eu vou repassar para ele. Tudo bem? Boa palestra para todo mundo. Aproveite. E o Gadu vai dar início, então, agora são 7h03. Vai iniciar a palestra de hoje. Pode começar, Gadu. Olá, pessoal, boa noite. Então, eu vim falar um pouquinho para vocês da questão da disfluência, né? Que é uma área que a gente atende na fonoaudiologia, tanto adulto quanto criança. Então, para a gente entender um pouquinho o que é a disfluência, a gente começa um pouquinho antes, o que é a fluência. Então, a fluência ela é um aspecto da produção da fala que a gente diz o natural. Então, é aquela fala que tem uma continuidade, uma suavidade, um ritmo e uma velocidade de fala natural, normal para se ouvir. E aí que entra a questão da disfluência. Então, a disfluência ela torna como se fosse uma ruptura nessa fluência de fala, um corte na mensagem que a pessoa quer passar. Então, o falante que ele é dito fluente, né, ele tem uma longa processo de sílabas ali, de palavras, então não tem essa interrupção. Então a fluência é justamente um corte na mensagem, seja ela de várias formas, que a gente vai ver mais para frente, que são várias as formas de disfluência, de corte de mensagem. Então ali, quando a pessoa mantém uma ideia e tem uma interrupção nessa ideia, aí a gente tem uma disfluência. E a disfluência ela é dividida em dois grandes grupos, que a gente chama das disfluências comuns e tem as disfluências gagas. Então a gente tem, nas disfluências comuns a gente chama que são 7. Então a gente tem 7 disfluências. E qual que é a diferença entre essas disfluências comuns e essas disfluências gagas? É bem simples. Então a disfluência comum ela é algo que é natural. É assim, é uma disfluência apesar de não ser natural, é algo que a gente diz natural na fala do falante. Então a gente percebe bem essa disfluência logo que a criança inicia o processo de aquisição da linguagem. Então, ela tem aquelas rupturas na fala que a gente diz natural. E tem as disfluências gagas, que ela é uma característica do falante gago. E a principal diferença entre essas duas, que a gente tem nítido, é que uma não tem aquela tensão muscular, e já nas disfluências gagas ela tem aquela tensão, aquele movimento, que é geralmente associado à ruptura do som, né? Então, ali nas disfluências comuns que a gente tem as hesitações. O que são as hesitações? É quando a gente fala quando a gente demora para iniciar uma fala em si. A gente tem também a interjeição. O que é isso? É quando a gente coloca aquelas palavrinhas chaves. Então, a gente fala assim, eu fui lá, né? E aí eu fui, né? A gente sempre coloca uma palavrinha ali no final para complementar. Depois a gente tem a revisão. A revisão é simples de entender. É quando a gente fala uma frase e a gente corrige, a gente revisa ela. Então a gente começa lá. Meu pai, quer dizer, minha mãe foi. Então tem um cortezinho da ideia ali, a gente reformula. Tem a repetição de frase, então a gente fala eu fui na escola ontem. Então a gente repetiu basicamente a frase toda. A gente também tem a repetição de palavras. Então a gente fala, você foi na escola ontem? Eu, eu quero sorvete. Tem a repetição de parte do enunciado. Então, fui na igreja. Eu gosto de Coca-Cola. Então, tem uma repetição de uma parte do enunciado ali. E a última são palavras incompletas. Então, quando a gente fala, eu comprei um sapo ontem, comprei um sapato ontem, eu falei sato. Eu encolhi
a palavra. Isso acontece bastante também numa disfluência que a gente chama de taquifemia, que é quando a gente tem uma acelerada na fluência ali, quando a gente fala muito rápido. Então a gente acaba cortando alguns pedaços de palavra ou de frase mesmo. E a gente vem nas disfluências gagas agora. Então a gente tem a repetição de som, né? Principalmente ali no início. Então a gente fala cadeira, sorvete, né? Tem elefante. Então tem uma repetição de um som que a gente chama de fonema, né? Então a gente tem uma repetição. E o prolongamento é quando a gente prolonga uma parte da palavra ali. Então, sorvete, sapo, sapato. Então, ocorre um prolongamento da palavra. Tem o bloqueio. O bloqueio é quando tem aquele corte. Então, pato, bola. Quando tem um corte ali, quando parece que a palavra não sai. A gente tem a pausa. A gente normalmente conta essa pausa ali por mais de 3 segundos. Então eu fui na faculdade. Então tem um corte ali, uma pausa. Tem também a repetição de palavras. Então eu vou para a escola. O que acontece? Essa repetição de palavras a gente pode ver, tem aqui também, ó, na repetição da fluência comum e também nas gagas. Por que isso acontece? Porque nessa fluência a gente tem a diferença entre elas é o nervosismo. Então é aquela tensão. Então você tem aquela tensão junto com a repetição. E repetição de parte de palavras, que também tem na outra. Então eu vou para a escola, vou para a faculdade, né? Então tem essa diferença. E aqui a gente entra em duas questões muito diversas, assim, que a gente tem a disfluência comum na infância e a gente tem a gagueira do desenvolvimento em si. Então, o que acontece? A disfluência comum na infância, a gente tem a idade que entre 2 e 6 anos, que é quando a criança está justamente naquele início do desenvolvimento da fala. Então, como ela é uma disfluência comum, a gente tem aonde? A gente tem uma dificuldade aqui, ó, na repetição de palavras, repetição de parte de enunciados. Então, pega essa característica da disfluência comum. E uma característica importante nessa disfluência é que a criança continua tendo o controle da sua fala, ela mantém a sua ideia principal do contexto. Já na gagueira do desenvolvimento, vai pegar essa parte da disfluência, que é a repetição de som, prolongamento, aquele bloqueio, as pausas, né? E essa acontece na faixa etária aqui dos 2 até 5 anos. Alguns escritores dizem que vai até os 4, 5, aí depende. Então, o que acontece? Acontece uma tensão muscular, movimentos associados. Então, a gente diz aquela gagueira da infância. E a gente entra, o que é a gagueira em si? Então, a gagueira em si, ela é segundo a Organização Mundial da Saúde, ela é uma ruptura na fala natural. Então, é quando o falante ele quer emitir uma mensagem e ele tem uma ruptura. Muitas vezes por causa de uma incoordenação dos órgãos fonoarticulatórios, então essa mensagem ela é bloqueada, ela é cortada. Então, e as causas, atualmente, né, não se tem uma causa específica da gagueira, mas a gente tem algumas causas que a gente chama de causas multifatoriais. E quais são essas causas? Então, geralmente é uma dificuldade neuromotora, uma dificuldade de organização da ideia, de organização do pensamento em si. A gente tem um distúrbio respiratório, que é aquela incoordenação entre a respiração, né? A gente tem um distúrbio no feedback auditivo, então a pessoa, né, não tá, a gente tem uma questão de fazer a audiometria, né, para ver se a pessoa tá ouvindo tudo aquilo que ela quer pronunciar. A gente tem um distúrbio no ritmo, que é aquela pessoa que tem uma incoordenação rítmica, um distúrbio emocional, que também atualmente está muito ligado à questão da ansiedade, até mesmo da rotina, né, de vida que as pessoas têm levado, em uma predisposição genética, que tem muitos estudos em cima disso, de que pode ser uma predisposição genética, então do pai, do tio, do avô, né? E eu trouxe uma questão aqui que é muito interessante. Por que a pessoa, mesmo quando gagueja, né, porque tem uma disfluência gaga, ela consegue cantar? Então isso é muito natural, porque a fala, ela tá ligada ao lado esquerdo do cérebro.
Já a parte da música, né, das partes artísticas, ela tá ligada do lado direito do cérebro. Então, quando a pessoa vai cantar, ela utiliza mais o lado da parte artística do que da linguagem em si, que traz o ritmo, então a gente usa mais o lado direito. É por isso que o gago, ele consegue cantar com uma fluência muito melhor do que a fala. E também tem a questão de quando a gente vai falar, a gente pensa no que vai falar para depois a fala ser projetada. O que acontece na música, essa ideia já está formada, o texto já está montado, então a gente só precisa reproduzir. Isso traz uma facilidade para fluência grande também. E a gente entra nas avaliações. Então, o que, que acontece? A avaliação ela é um pouco diferente do adulto e da criança, né? A parte de avaliação infantil. Então, na avaliação de adulto, o que, que a gente faz? A gente pesquisa todo o histórico do paciente, quando ele notou que iniciou essa gagueira, se tem algo do dia a dia que ele faça que piore, que, né, que traga uma ansiedade, que, enfim, que seja pior para essa gagueira, né? A gente avalia as habilidades de comunicação, então como está essa troca da comunicação? A gente avalia também o funcionamento do mecanismo oral, então como é que está a sua articulação, né? Tem alguma dificuldade articulatória, alguma dificuldade na respiração, em coordenar essa respiração, né? Como é que está essa questão do trabalho, do convívio, se o vocabulário é muito rebuscado, né? A gente faz todo um estudo por trás do histórico do paciente. E a gente entra nos protocolos de avaliação de fluência. Então, o que esse protocolo a gente vai avaliar ele de duas formas. O primeiro, na fala espontânea. E a segunda forma é na leitura mesmo. Então, a gente tem que tomar um cuidado, né? Até nos protocolos a gente tem uma sequência de texto. Então, a gente pega ali um texto com aproximadamente umas 150 palavras, né? Uma média de 200 sílabas. Então, o que esse protocolo ele vai avaliar? Ele vai avaliar a tipologia das disfluências, então ele vai pegar todas essas fluências aqui, essas disfluências, tanto as comuns quanto as gagas, e a gente vai enumerar a quantidade de disfluências que esse paciente tem na sua fala. A gente vai avaliar também a velocidade de fala, que está entre ali 150 a 170 palavras por minuto. Então, a gente vai ver também a frequência de rupturas que esse paciente tem, os fatores suprassegmentais, então, se ele consegue manter um segmento de frase, um segmento de ideia, a naturalidade da fala, se ele é um paciente que tem uma fala natural, se ele consegue, né, articular bem e falar o texto normalmente, ou se ele tem aquela fala mecanizada, né, que tem o texto meio decorado, e os fatores associados, que envolvem a questão da qualidade de vida, do entorno que esse paciente vive, né? Dessa ansiedade, se tem um fator ali que está agravando essa gagueira, né? E a gente entra na avaliação infantil. Então, mas Cadu, mesmo tendo essa disfluência comum, que se diz comum nessa idade, é necessário se fazer uma avaliação mais aprofundada? Sim, porque essa disfluência, essa gagueira do desenvolvimento, ela pode, se não for bem avaliada logo de início, ela pode ter uma dificuldade maior e permanecer durante a infância ali e até chegar na fase adulta. Então, quanto antes a gente fizer essa avaliação e determinar, ó, realmente precisa manter, ou é uma disfluência realmente comum, é só em questões esporádicas, ou quando a criança sofre de uma ansiedade muito grande, que até a gente faz um encaminhamento para o nosso colega psicólogo para ver o que está acontecendo com essa criança, né? Então, o que a gente faz? O que determina nessa avaliação da gagueira infantil? Então, o objetivo é determinar se há realmente uma necessidade de tratamento ou se ela é só uma disfluência passageira. Então, o que a gente faz para avaliar essa criança? A gente avalia primeiro na fala espontânea dela ali. Então, a gente normalmente grava, né, uma conversa com os pais, uma brincadeira. A gente pede normalmente para os pais agirem como se estivessem brincando em casa. Então, deixa alguns brinquedos, os pais, né, interagem com o filho e a gente grava. O que a gente vai fazer depois de gravar?
de ter essa gravação. A gente vai fazer a transcrição. Então a gente vai transcrever igualzinho a criança falou. Então se ela pediu a bola pro pai e ela pede, pai, me dá a bola. Ela teve ali uma repetição do som, do fonema. Então a gente vai escrever da maneira que essa criança falou. A gente analisa ali pelo protocolo, né, para fechar, porque a gente precisa ter uns números. A gente avalia em média umas 200 sílabas, né? Sílabas, em média umas 150 palavras. A gente tem que sempre tomar o cuidado para dar um valor próximo, mais próximo do exato, né? Então o que, que a gente faz? Quando os pais chegam, né? Depois que a gente já gravou, já fez essa transcrição, a gente orienta os pais. Então o que, que a gente normalmente faz? Uma autoanálise. Pai, será que os pais, né, fazem essa autoanálise? A gente geralmente entrega para os pais. Será que eu estou falando de maneira adequada com o meu filho? Será que eu estou usando um vocabulário muito rebuscado? Ou será que a gente está exigindo demais para o nosso filho, para a idade do nosso filho, né? Será que a gente está trazendo essa ansiedade, né? E o que, que a gente orienta para os pais? Que a culpa não é deles. Então, assim, a gente orienta os melhores caminhos, né? Se a gente vê que tem uma alteração, uma, uma cobrança muito grande, a gente orienta os pais qual é o melhor caminho de desenvolver essa criança, né? Que o mínimo, às vezes, que a criança faz, a gente tem que trazer um benefício, ou seja, muito bem, tá certo, para assim a criança ir evoluindo na sua naturalidade. Então a gente orienta os pais a não interromper, não brigar, porque é algo que a criança vai ter que ter uma tomada de consciência, né? Que a gente vai ver mais para frente. Então, o que, que a gente avalia também? Todo o histórico dessa criança. Então, como é que está o desenvolvimento? Quantos anos iniciou a fala? Se no início dessa fala teve muita ansiedade para falar, ou se demorou a falar. Então, a gente pergunta se tem alguém da família que tem algum tipo de disfluência, algum tipo de dificuldade de pronúncia. Então, qual é o ambiente que essa criança, se é um ambiente muito agitado, se é um ambiente muito ruidoso, se é um ambiente que a criança tem que chamar a atenção toda hora. Então, são vários detalhes que a gente tem que analisar antes de fechar em si um diagnóstico de gagueira ou uma disfluência comum, né? Então, normalmente eu uso para avaliar essas crianças que chegam o ABFW. Então, o ABFW ele é um protocolo que a gente utiliza para a linguagem geral infantil. E ele tem no. Deixa eu pegar aqui para vocês. Ele tem no capítulo 3 avaliação de fluência. Então, aqui a gente tem certinho a avaliação de fluência. Então, aqui ele tem ó, as disfluências comuns e as disfluências gagas. Então, após fazer essa transcrição, a gente vai colocar ali quantas disfluências gagas tiveram, quantas disfluências comuns, e a gente vai fazer uma porcentagem para chegar, não, é uma disfluência, é uma gagueira ali infantil ou não é. Então, esse protocolo ele é bem interessante porque ele analisa ali a tipologia das disfluências, então se elas são umas disfluências comuns ou as disfluências gagas, ela avalia a velocidade da fala e a frequência de rupturas. Então, o que, que a gente consegue avaliar? Através das pontuações ali, a gente vai lá no parâmetro de comparação e a gente vê, para 2 anos e meio ali, até os 4 anos, teve mais rupturas do que é o natural. Então a gente avalia. Se a criança teve realmente mais rupturas do que o normal, a gente entra com o processo de tratamento em si. Se a criança não teve, a gente fica ali observando. Então a gente mantém um contato sempre com os pais de 3 em 3 meses. Olha, voltou, tá com a mesma disfluência. A gente vai avaliando ali até uma média dos 5 anos. Claro, a criança que, né, tá um pouco abaixo ou no limite. Então, assim, porque muitas vezes a criança, ela tem uma dificuldade na fala, que também deve ser avaliada, e é nossa função ter essa avaliação. Então, geralmente a criança tem ali uma dificuldade nos órgãos fonoarticulatórios ali, uma flacidez. Então, assim, às vezes a criança não está falando ou está tendo essa disfluência por causa dessa dificuldade. Então, cabe a nós avaliar, fazer essa avaliação de fala também da criança, né? E, beleza, deu lá, a gente aplicou o protocolo, deu que a criança
está com essas rupturas, com essas disfluências um pouco acima da normalidade. O que a gente faz? A gente entra em terapia, a gente inicia um processo de tratamento com essa criança. E a gente diz que esse processo ele tem 4 etapas. Então, qual que é a primeira etapa? É a tomada de consciência. Por mais que com criança seja difícil essa tomada de consciência, a gente tem que ser criativo. Então, a gente tem que mostrar para ela, dá até mesmo para a gente gravar, né, através da brincadeira ali, e mostrar para a criança, olha como você repetiu esse sonzinho, o sonzinho dessa palavra. Então, tudo isso a gente vai tomando, né, a consciência da criança para essas disfluências que ela vai tendo na fala, né? O segundo processo é o processo de relaxamento e contração. Então, o que a gente faz? A gente mostra para a criança que a gente pode trabalhar essa tensão. Que quando, claro, quando for uma gagueira do desenvolvimento mesmo, que a gente vê através do protocolo, a criança ela tem aquela força ou movimento associado. Então, a gente tem que trabalhar bem essa questão do relaxamento, sabe? Da contração do músculo, quando ela faz aquela força. Então, a gente tem alguns movimentos que a gente consegue trabalhar com a criança. Então, eu utilizo bastante na minha terapia essa mãozinha aqui. Me dá uma mãozinha. Então, o que a gente faz para a criança? A gente pega normalmente uma lista de palavras, né? Que até no ABFW a gente utiliza também, que a criança vai fazer essa repetição dessas palavras com a gente. Então a gente faz a força do Hulk, aperta e vai soltando devagarzinho, pronunciando a palavra. Então, por exemplo, sorvete, aperta a mão do Hulk e solta, sorvete. Então, relaxou, sabe? E a terceira etapa que a gente fala é construindo a fluência. Então, como é que a gente vai construir essa fluência na criança? Normalmente a gente pega algo que a criança goste. Então, ali, se a criança gosta de pintar, a gente vai dar uma folha para ela pintar, tinta. Eu gosto muito de coisas manuais e vocês vão ver no próximo tópico. Então, por exemplo, deu ali para a criança montar um quebra-cabeça ou desenhar, fazer um desenho livre. E você vai repetindo. Então, conforme você vai desenhando, você vai repetindo o que o tio vai pedindo, tá bom? Então, a gente inicia ali com pequenas sílabas. A gente vai, se vê que as sílabas não teve nenhuma interferência ali, a gente vai aumentando para palavras, vai aumentando para frases de 2 a 3 elementos, né? A gente vai aumentando ali para uma frase completa, com verbo, tudo, e a gente passa para fala espontânea. Então pede para ela contar, como é que foi o seu dia, como é que foi na escola, ou você sonhou com alguma coisa? Qual que é o seu sonho? Qual foi o seu sonho? A criança gosta muito de desenho. Então pergunta o desenho que ela gosta. Me conta o que esse personagem fez. Então é assim que a gente vai trabalhando a fluência dessa criança, sem que a gente trabalhe focado nisso, porque a criança, se você manda ela fazer algo, é muito mais difícil do que fazendo algo que ela acha prazeroso. E por último, a gente trabalha a respiração. Então, para a gente trabalhar a respiração, a gente tem algo bem comum que a gente trabalha, que é o respiron. Então, o que a gente vai fazer com essa criança? A gente vai trabalhar a respiração. Então, assoprou. A gente trabalha sempre essa questão da respiração associada a palavras. Então, por exemplo, a gente pega macaco, banana e bola. Então, a gente vai trabalhar a inspiração primeiro. Então, macaco, bola. Então, assim, a gente sempre vai trabalhando movimentos associados. Mas, com criança, a gente tem algo que é muito especial. A criança, ela enjoa muito rápido. E isso faz você, né, ter uma criatividade muito grande. Então, agora eu vou mostrar para vocês alguns elementos, alguns objetos que a gente acaba montando em terapia para trabalhar essa questão da respiração com a criança. Então, normalmente são coisas muito fáceis que a gente tem em casa e que a criança chama muito atenção. Então, quando é uma criança que ela tem uma dificuldade na fluência, se você leva o mesmo exercício toda semana, aquilo acaba não trazendo tanto benefício para ela, porque a criança ela faz quando algo interessa, quando ela pode fazer junto.
Então aqui, por exemplo, para coordenação respiratória, eu preparei esse material, eu sempre tenho na minha sala de terapia. Então, o que a gente faz? A gente ensina a coordenação respiratória da criança. Então, cheira a florzinha, assopra a velhinha. Sempre associado a palavras, a frases curtas. Então, a gente treina a respiração para melhorar a fluência. Então, eu fui na escola. E isso também a gente pode fazer cartilhas para a criança também ter a questão do visual. A criança é muito visual. Tem esse daqui também, que a gente faz com garrafinha PET. Então dá para você levar. É muito simples de fazer. Então o que a gente faz? A gente pega um canudo, fura a tampinha da garrafa, né? E faz uns furinhos aqui na garrafinha. Então o que a gente vai fazer? Colocar uma bolinha de isopor. E a criança tem que manter um equilíbrio respiratório ali. Porque se a gente assopra muito forte, a bolinha ela sai. Então a gente trabalha bem manter essa questão respiratória da criança. Tem também algo que eu gosto muito de trabalhar, e esses exercícios são exercícios que a gente pode usar para várias questões, tá? Então tem esse daqui, é um material que eu inventei. Então a gente pega um canudo e uma bexiga na ponta. Então o que a gente faz? A criança tem que encher o balão assoprando. Então a gente vai trabalhar tanto o fortalecimento de musculatura labial, todos os músculos da fala, que vai trazer uma melhora na fluência, e também fica super divertido para a criança, porque a gente pode encher, ó. E se a gente solta, esse balão ele fica rodando. Então são coisas que chamam a atenção da criança. Tem algo bem legal que a gente faz também, que são aqueles copos que a gente compra em lojinha de R$2, que tem a tampa e o canudo. Então, o que a gente faz? Um furo nesse copo, não sei se dá para ver, tem um furinho aqui. A gente passa o canudo do próprio copo mesmo. E o que a gente faz? Coloca uma luva. Então, o que a gente vai pedir para a criança? Respirar pelo nariz e soltar pela boca, enchendo o copinho, que forma o formato da mão. E as crianças gostam também de fazer bagunça. Então, o que a gente faz? Quanto mais forte a criança soprar, esse balão, essa luva, vai encher e ela vai voar. Então, voa. Então, são coisas que vão chamando a atenção da criança. Tem também que a gente pode trabalhar com a criança, coisinhas que a gente compra no lojinha de R$1,99. Então, a língua de sogra ela é excelente para a gente trabalhar. Tanto a questão da respiração para a fluência, e também a língua de sogra a gente consegue, tanto essa língua de sogra, quanto esses apitos, que tem uns apitos bem divertidos, né? Esses daqui que as mamães adoram, porque ele não sai som. Então a criança sopra e não sai um som muito alto. Então esse daqui as mamães adoram quando eu dou para as crianças levarem. Então lembrando que esses exercícios, eles também ajudam na questão de alguns fonemas. Então, por exemplo, Fá, o Vá. Alguns fonemas que a gente usa a questão labial ali, tem o fortalecimento e a gente consegue mostrar para a criança de maneira fácil também. Tem outro exercício que eu gosto muito, que é o da cobrinha. Então, a gente respira pelo nariz e faz o som da cobrinha. Tudo isso a gente utiliza como fortalecimento dos órgãos fonoarticulatórios. E tem também, para as crianças um pouquinho maiores, né? A gente trabalha a corrida da bolinha. Então, o que a gente faz? Ó, material que a gente tem em casa. Na casa de fonoaudiólogo, nada se vai fora, tudo se aproveita. Então, o que a gente faz? A gente pega, coloca a bolinha na primeira casinha, isso dá pra gente numerar. Outra coisa que dá pra gente fazer também é colocar figuras atrás.
atrás de cada buraquinho. Então, por exemplo, aqui a gente coloca uma bola, uma cenoura, uma banana. Então, o que a gente faz? A criança inspira e solta a bolinha. Então, passa para a próxima casinha e fala o personagem que estava no fundo. Isso a gente pode utilizar também para estímulo de linguagem, para fonemas. Então, passou para lá, fala o ba. Passou na próxima casinha, pá. Então, são várias atividades que a gente consegue trabalhar para vários tipos de, tanto quanto a disfluência, quanto para atraso de linguagem. Então a gente tem que usar a criatividade. E também tem o Coloca Peixinho, que eu criei esse joguinho também. Então a gente tem aqui, ó, dá para fazer até uma questão de competição, que as crianças adoram, né? Então aqui tem o Nemo e tem a Dory. Então o que a criança tem que fazer? A gente coloca em cima da mesa, né? O peixinho, a criança tem que sustentar o peixinho e levar até o aquário. Então, quem colocar antes todos os peixinhos no aquário vencem o jogo. Então é isso, pessoal. Trouxe muitas atividades aqui. Tem o pessoal também que tá logo vai estar aí no mercado de trabalho. Então uma dica que eu dou para vocês é utilizarem a criatividade e porque criança gosta disso, gosta de coisas diferentes. Então são materiais simples que a gente normalmente tem em casa e que super chamam a atenção das crianças e que elas podem fazer junto com vocês. Então a terapia se torna uma terapia muito mais gostosa. E algo muito importante que eu não podia deixar de falar para vocês é a questão da musicalização. Então, como a gente viu aqui que a música, ela tem essa questão de usar a área direita do cérebro, né, e a linguagem é do lado esquerdo, então a gente acaba utilizando um pouco das duas áreas. Então, a música, a musicalização em si, ela tem ganhado um espaço muito grande na questão das disfluências, da gagueira. Então, tanto para adulto quanto para criança, a gente consegue trabalhar exercício de ritmo, de coordenação, né? Então, até mesmo na parte respiratória, a gente tem umas musiquinhas aí para trabalhar. Então, a música ela é super importante no tratamento e nas terapias da gagueira, principalmente para criança, né? Que a gente tem uma dificuldade maior de compreensão e de. Porque o adulto, se você fala para ele fazer tais exercícios, ele consegue. Mas a criança, a gente sempre tem que buscar novas formas de agradar e de conseguir chamar a atenção. Então a música ela tem ganhado um grande espaço e ela traz benefícios sem medida para a questão da gagueira em si. Então a gente trabalha a coordenação respiratória, a gente trabalha o ritmo, fluência de fala e até mesmo a articulação. Então a música ela tem trazido muitos benefícios. E eu, como fonoaudiólogo musical, eu tenho trabalhado a musicalização em crianças com disfluência, até disfluências comuns, né? Que a gente observa essa criança e se a gente vê que tem uma aumentada ali, a gente trabalha sim essa criança, passa exercício para os pais fazerem em casa, né? Principalmente na área de respiração. E eu tenho trabalhado a musicalização com essas crianças e eu tenho um ganho muito grande. Sim, uma criança teve um desenvolvimento muito grande. A música chama atenção e a criança acaba fazendo os exercícios que ela nem percebe. Eu acho que isso é tão gratificante tanto para mim quanto para a criança, mas eu acho que para mim ainda é uma emoção assim, porque eu consegui unir o que eu tanto amo fazer com a profissão que eu tanto amo. Então eu tenho ganhado um benefício muito grande, principalmente nessas crianças com disfluência com a musicalização, tá? Então por hoje é só, falei um pouquinho de disfluência, qualquer dúvida eu estou à disposição e muito obrigado. Gente, eu tô aqui no WhatsApp. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa para perguntar para o Gadu, me manda aqui que eu já passo para ele o questionamento, tá? A gente tem alguns minutinhos ainda, então qualquer dúvida me mandem aqui que eu passo para ele.
Gadu, fala um pouquinho sobre. Eu não sei se você está atendendo adulto ou só criança. Sim, ambos. Tá. Qual é a diferença daí no atendimento de disfluência com adultos? Né? Porque algumas coisas você não vai utilizar com adulto, né? Tipo algumas brincadeiras, alguns materiais. Fala um pouquinho então do público de adulto, como você trabalha. Então, com o adulto, a gente trabalha a questão dos exercícios em si, né? Porque com a criança a gente acaba fazendo os exercícios brincando. Então, com o adulto ali na parte de tomada de consciência, a gente às vezes nem precisa gravar, fazer uma gravação e mostrar, porque o adulto ele sabe aonde está a dificuldade dele, que normalmente é falar em público ou manter um diálogo. Então, ali na parte de relaxamento e contração, a gente faz exercício de alongamento, exercícios, né, que tem que se tornar rotineiros pro adulto em si. Então a gente faz exercício de tensão, de relaxamento de musculatura, principalmente na região cervical. E já na construção da fluência, a gente trabalha com o adulto onde está a dificuldade dele. Então se o adulto ele tem aqueles bloqueios, né, que é o pato, a gente acaba trabalhando alguns exercícios para melhorar essa questão da fluência. Então a gente trabalha bastante articulação, a gente trabalha até um pouco de processamento auditivo central. Então a gente trabalha bastante essa compreensão, formulação de textos, e aí entra bastante a área da pedagogia também, porque a gente acaba ensinando para o paciente algumas técnicas de fala e de escrita mesmo. Então a gente trabalha muito a escrita para fala. Então, para organização de ideias e para articulação para sair uma boa fala. E essa questão da respiração a gente trabalha bastante com o adulto com o respiron, que é algo que é mais adulto, digamos assim, né? Que é um exercício que se torna fácil para o adulto e a gente trabalha bastante também aquela questão da respiração diafragmática. Então, para o adulto se torna algo mais, não digo mais simples, mas mais facilitado para o fonoaudiólogo, porque com a criança a gente tem que ter todo aquele manejo, tem que chamar atenção e o adulto não. O adulto a gente fala para ele fazer um exercício, ele leva para casa e ele acaba fazendo de uma maneira muito mais simples. Obrigado, Gadu. Mais uma pergunta que estamos recebendo pelo nosso chat. Olha só, é, estão perguntando aqui, como você trabalha no musical, então, com a disfluência, né? Se você pode mostrar algumas coisas. Hum. Então, normalmente eu trabalho com a criança, a música em si, tem algumas musiquinhas que a gente trabalha a própria repetição. Então, criança que fica lá, mamãe, sabe? Aquela repetição de início, tem algumas musiquinhas que até colaboram com a gente. Então, tem o hey, pá, 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 pá. Então, a gente vai mostrando para a criança. Então, o mamamá geralmente é para mãe. Então, a gente mostra para a criança essa diferença. Então, o que que a gente trabalha? Ma. A gente vai reduzindo a velocidade dessa música e aumentando. Então a criança ela acaba tendo uma coordenação de fala muito grande. E até mesmo na musiquinha a gente consegue complementar. Então, por exemplo, a criança lá falou pé, pé, pé. Então a gente acaba montando o ritmo. O sapo não lavou pé. Então ela tem que colocar o ritmo da fala, não é algo que ela vai tirar da cabecinha dela para pronunciar. Então a música, igual eu expliquei, ela movimenta os dois lados do cérebro, que é o da linguagem e a parte artística, que é o lado direito. Então, nessa questão da fala, a gente pode até fazer sem um instrumento em si. Então, só falando mais ritmo que a gente fala, né? Então, o sapo não lava o pé. Então, assim a gente vai trazendo uma maior fluência para a fala da criança. Muito bom. Mais uma pergunta aqui. Se você faz a transcrição da fala do paciente, você faz já direto na sessão, ou você, né, depois que o paciente vai embora, você transcreve e analisa? Então, é impossível fazer na hora da sessão, é algo assim bem difícil, porque a transcrição você tem que ouvir ali 2, 3, 4, até 10 vezes para analisar bem certinho, porque você vai ter que escrever palavrinha por palavrinha que a criança faz. Então a gente segue uma sequência. No primeiro,
Na primeira sessão, então a criança chegou lá, Gadu, os pais, né? Meu filho fala dessa forma, tá tendo a gagueira, que os pais já chegam com o diagnóstico. Então o que que a gente faz? Faz essa interação da criança com os pais e grava. Normalmente ali uns 15 a 20 minutos, para a gente ter um proveito, porque a criança não vai falar o tempo todo. Então, o máximo que a gente conseguir pegar o máximo que a gente conseguir pegar dessa criança falando, melhor é. Mas não, a gente faz essa gravação do vídeo, a gente faz a primeira orientação aos pais e a gente leva para casa. Em casa a gente vai fazer essa transcrição e na próxima sessão a gente leva para os pais, né? Mostrando ali quais são os tipos de interrupções e aonde a gente pode, né, tá avaliando essa criança. E daí sim que a gente inicia um trabalho com a criança em si, de aplicação de protocolo, e a gente faz a comparação. Então a gente mostra para os pais aonde tem as intervenções e como a gente aplicou no protocolo para chegar no resultado e para dizer se necessita realmente de uma terapia ou não. Tá, muito bem. Gadu, com relação à taquilalia, qual é a relação com a gagueira? Taquifemia ou Taquilalia, que é a velocidade, né? O ritmo de fala isso? rápido. Então, ela é uma disfluência, mas o que que acontece? Ela não é a gagueira em si. Então ela vem numa das disfluências, né? Que a gente tem a disfluência aqui na. Cadê aqui? Das hesitações, então ela é um tipo de disfluência. Então ela é uma disfluência que é um pouco diferente. Ela não tem repetições. Ela é uma criança que ela corre para falar, tanto a criança quanto o adulto. Então é aquela fala muito rápida. Aonde que a gente vai perceber que essa taquilalia ela vai trazer uma dificuldade para o desenvolvimento da criança, né? Eu como pedagogo também avalio essa questão justamente na parte escolar. Então essa criança, como ela atropela as palavras, atropela sons, atropela fonemas, essa criança ela vai ter uma dificuldade muito grande na questão da escrita também. Então, além da questão da fala, ela vai trazer outros prejuízos pré-escolares também. Tá. Não sei se Cheio eu de respondi. perguntas aqui, viu? É, Mais uma pergunta, então. Como você faria, qual seria a sua conduta se você atendesse irmãos com a mesma disfluência, com a mesma gagueira? hum. Então, eu atualmente atendo gêmeos que tem essa questão da disfluência. Só que o que que acontece? Não é igual. Então, às vezes os dois têm disfluência, mas um não é igual ao outro. Então, eu trabalho de forma singular. Eu trabalho com um e eu trabalho com o outro. Uma coisa legal de se ter não, né? Mas que a gente consegue trabalhar quando são gêmeos ou são irmãos, mesmo que em idades diferentes, a gente consegue trabalhar essa questão da visualização muito mais fácil. Então a gente consegue uma interação entre eles muito mais fácil e saber as formas a se seguir, o tratamento correto a se seguir em ambos. Mas normalmente quando são crianças assim irmãos, normalmente não tem a mesma disfluência. Mas se tiver, claro, a gente mantém o mesmo segmento. Se são em idades diferentes, a gente trabalha exercícios diferentes, né? Em intensidades diferentes e com objetos, com. Como é que eu posso dizer? Com materiais diferentes também. Mas, claro, se são irmãos basicamente da mesma idade, que têm a mesma questão da mesma disfluência nos mesmos requisitos ali, a gente consegue trabalhar eles juntos. Mas normalmente não são. Tá. Sobre o protocolo ABFW que você utiliza, se você pode explicar um pouquinho mais, por favor. Explico. Então, o protocolo, eu até tenho ele aqui. Vou mostrar. Consigo mostrar ele para vocês. Então, aqui, ele utiliza, né? Até essa parte da questão da fluência é a Cláudia Regina que faz. Então aqui a gente tem no protocolo, eu trouxe só a parte da avaliação, até tá meio amarela porque eu imprimi do livro. Então ele fala sobre a aplicação do protocolo, né? Então da mesma forma, a gente vai pegar ali entre 150 palavras e 200 sílabas e a gente vai
gravar. Normalmente, quando a criança ela é pequena, ali nos 3 anos, a gente não consegue essa quantia de palavras em terapia. Então, a gente pede muito o auxílio dos pais, que quando a criança está brincando em casa ou tendo uma interação, pedir para os pais estarem gravando essa criança para a gente conseguir transcrever certinho. Então, aqui, ó, a gente consegue trabalhar. Deixa eu pegar aqui. Então, lá, a gente gravou a criança, a gente fez a transcrição ali da criança. Então, aqui, a gente vai avaliar bem certinho as hesitações. Quantas hesitações essa criança teve? Então, teve 2 hesitações. Quantas interjeições ela teve? E assim a gente vai anotando. E aqui tem o total. Então, a gente vai colocar o total de disfluências comuns que essa criança teve nesse período de gravação e o total de disfluências gagas que essa criança teve também nesse período de avaliação. E a velocidade da fala. Então, a gente vê o fluxo de palavras por minuto e o fluxo de sílabas por minuto, que daí a gente vai avaliar comparando a quantidade de palavras, em média 150, e a quantidade de sílabas, em média 200 sílabas. E aqui a frequência das rupturas. Então, a gente vai pegar essa daqui, a gente trabalha com regrinha de 3. Então, de 200, por exemplo, de 200 palavras, teve tantas rupturas. 200 palavras é 100%. Quanto é o X que teve? Então, a gente trabalha sempre com regrinha de 3. E falando em questão de pareamento de comparações, o que a gente faz? Depende muito da idade. Então, para a criança ali, que a gente teve uma média de 100 palavras, o normal ela ter ali entre 10 e 15 rupturas, em geral, que a gente diz, juntando as duas. Então, assim, varia muito. Então, a gente analisa por idade, são por faixas etárias, né? Então, ali de 3 a 6 anos, e tem também de 4, 5. Então, a gente vai avaliando de acordo com a idade da criança e a porcentagem que deu aquele resultado. Então, se deu acima, tem também diferença de sexo, tá? Para menino, normalmente, é um pouco. O valor da porcentagem é um pouco maior. Então, claro, tem a questão do estudo e da porcentagem dentro de uma população, né? E até mesmo na gagueira. Então, na gagueira que a gente tem ali, se for comparar entre os sexos, menino e menina, é 4-1 para meninas. Então, entre 4 meninos, tem uma menina. Então, tem toda essa questão de sexo também que a gente vai avaliar para fechar o protocolo. Então, a gente avalia o protocolo, fecha uma porcentagem e a gente avalia de acordo com a idade e sexo da criança. Gadu, tem uma pergunta aqui com relação à agressividade, se algum paciente já foi agressivo, como você reage a essa situação? Então, normalmente acontece, principalmente em crianças que chegam para você sem nenhuma avaliação, porque muitas vezes a criança tem essa agressividade na escola, tem esse comportamento aversivo e a professora manda, leva no fono, porque ele não está falando, ou ele só está gritando. Então, leva para o fono avaliar. E sim, eu já tive pacientes que morderam meu jaleco, eu já tive pacientes que me bateram, enfim. E o que a gente faz nessa situação? Eu encaminho para o psicólogo comportamental. Então, eu faço o encaminhamento, né? O psicólogo, a gente sempre tem um psicólogo, uma equipe ali que a gente tem um atendimento basicamente multi, né? Porque são uma troca de informação e de paciente. Então, eu encaminho normalmente para uma psicóloga comportamental, que ela vai fazer toda essa avaliação de comportamento e a gente vai ver a maneira adequada de estar organizando esse comportamento dessa criança para a gente conseguir trabalhar a questão da fonoterapia em si. Porque se a gente tem uma criança agitada dentro da sala, que ela não atende a comandos, que ela não tem essa resposta, esse certo respeito ao terapeuta, a gente vai acabar não tendo uma evolução adequada dessa criança em terapia. Então, o mais adequado, que é algo que eu sigo, é encaminhar essa criança para uma avaliação psicológica comportamental, porque às vezes para essa criança ter uma agressividade, é porque ela tem algo por trás também, tem algo trazendo essa agressividade nessa criança. Então, é tudo uma questão. A criança, a gente tem que avaliar ela como um ser completo e não apenas na fala, né? Então, a gente tem que ter uma avaliação, sim, comportamental dessa criança para a gente saber lidar com ela também.
Mas sim, já tive e tenho, inclusive, pacientes que estão em processo terapêutico para a questão comportamental também. Gadu, falando um pouquinho ainda de comportamento, como que é a relação da autoestima da criança e a disfluência e a gagueira? Então, normalmente a criança, quando ela chega para a gente com essa queixa da disfluência, da gagueira, ela é uma criança muito retraída, então ela quase não fala, ela tem medo de falar. Então, o que são alguns truques, né? Truques não, são coisas que a gente utiliza para essa criança para ter uma melhora na autoestima dela. Então, normalmente, o que eu faço? Eu trabalho muito com a brincadeira. Então, por exemplo, leva um quebra-cabeça, a criança monta, parabéns, o que tem aqui nesse quebra-cabeça? E assim a gente vai ganhando a confiança do paciente. Porque se o paciente não tem uma confiança em você, primeiro que a terapia não vai fluir, e segundo que a criança não vai ter uma melhora nessa gagueira. Mas as crianças que chegam normalmente para consulta com essa avaliação da gagueira são crianças bem introspectivas, crianças bem tristes até assim, e com muita vergonha de falar. Então, primeiro a gente tem que fazer todo um trabalho de ganhar a confiança dessa criança, ela vê que ali ela está num ambiente seguro, que ela pode se comunicar da forma que ela consegue se expressar, e ela ganhando essa confiança, a gente consegue mostrar para ela que ela pode ter uma evolução. E algo muito interessante que a gente consegue trabalhar com a criança também, principalmente na parte de tomada de consciência, é a gente mostrar a forma que ela fala. Então a criança fala, poxa, ele entende a forma que eu falo, então eu posso falar, porque ele vai me entender. E assim a gente tem uma tomada de consciência muito mais prazerosa e fácil para a criança. Tem uma pergunta aqui, Gadu. É, a gagueira e a dispraxia verbal pode ocorrer junto, simultâneo? Então, a gagueira, ela pode estar baseado, podem ser coisas que levam uma a outra, mas são coisas diferentes. Então, assim, da mesma forma que a gente tem algumas rupturas, tanto na disfluência comum quanto na gagueira, a gente pode também ter na dispraxia. Isso? Essa foi a pergunta? Isso, se pode É. ocorrer junto a dispraxia e a gagueira. Então, eu não peguei ainda avaliações que a gente conseguisse somar os dois casos, mas eu vou me aprofundar no assunto, sim. Só um pouquinho, Gadu, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Ah, pergunta da Vivi. Com relação à terapia com adulto, se os adultos acabam levando a sério a questão de fazer exercícios em casa, ou se eles levam tudo assim, tipo, na brincadeira e não fazem, como você faz, como que é a tua conduta com relação a mostrar a seriedade, né, dos exercícios para os adultos? Então, normalmente com o adulto é mais fácil, porque o adulto que ele tem esse quadro de gagueira, ele quer melhorar essa fluência de fala, porque ele tem um prejuízo tanto no campo familiar, mas principalmente na questão do trabalho. Então esse adulto, ele tem essa consciência de que ele fazendo esses exercícios, ele vai melhorar essa fluência e vai ter uma melhora na qualidade de vida de socialização dele. Então a maioria leva a sério, mas eu tenho um combinado com os meus pacientes, isso é tanto com os adultos quanto com os pequenos, que eles tiram um horário do dia e me mandam no Whats fazendo esses exercícios. Até mesmo para eu avaliar se está fazendo de maneira correta ou se a gente pode incrementar, colocar um pouco mais de força, né, nesses exercícios, conforme o paciente vai realizando. Então, eu tenho um combinado com a maioria dos meus pacientes que eles lá no final do dia ou pela manhã, normalmente criança, adulto, mais no final do dia, depois da rotina de trabalho, eles acabam me mandando no meu contato do Whats, sempre que
que estão fazendo o exercício. Então, é uma forma tanto deles serem autoavaliados, né? Então, eles estão se vendo fazendo o exercício e tá mantendo uma rotina de exercício, quanto para eu também saber se eles estão fazendo e se estão fazendo de forma adequada. Porque se o exercício ele também não é feito de forma adequada, ele também não vai ter uma grande evolução. Gente, mais alguma pergunta? Gadu, você não tá tomando água aí, não? Vixe, aqui tá tranquila. Chegou mais uma aqui, Gadu. Com relação à questão da percepção e domínio corporal do gago, se quando ele fala, se tem movimento simultâneo, né? Se eles são inconscientes, se tem consciência, como você trabalha essa parte? Então, normalmente não. A maioria dos pacientes, eles têm sempre um movimento associado ou um movimento muscular, de musculatura ali, em associação. Então, normalmente, o que que a gente trabalha com o paciente que tem essa, essa tensão muscular associada, né? Porque isso é uma tensão. Então, a gente trabalha bastante a questão do relaxamento. Então, se acontecer, a gente começa a explicar para o paciente, a ele começar a tornar esse movimento involuntário, essa estereotipia, a gente começa a reeducar esse paciente para ele ter uma maior percepção desses movimentos também. Com criança é um pouco mais difícil. Então a gente trabalhando a sequência, que é a respiração, trabalhando o relaxamento, então a gente já tem uma boa melhora nesses movimentos e nessa tensão muscular. Mas com o adulto, a gente trabalha bem essa percepção dessa estereotipia, desses movimentos associados e de tensão muscular. Tá, mais uma pergunta. Você já observou se as crianças que apresentam a gagueira, disfluência, e os pais também têm alguma disfluência? Sim, tem. E pior que foi o caso que aconteceu comigo até, que chegou a mãe, né, com a criança, enfim, e justamente com essa dificuldade de fala. A mãe me dizia, né? Então, é porque ele tem uma certa dificuldade. Só que foi a mãe e o pai junto, e a mãe não falou muito, foi mais o pai. Então, o pai me falou da queixa, que a criança ela tem uma certa dificuldade parece que não solta as frases, as palavras, parece que tá meio preso, não consegue pronunciar. E nas sessões seguintes, quem acabou trazendo foi a mãe. E eu acabei tendo um contato com ela, então a mãe chegou, bom dia, sabe? Muito mais nervosa. E, enfim, aí eu acabei conversando com ela e ambos fazem terapia para melhorar a fluência da fala. Mas, sim, tem alguns que a gente identifica, até mesmo uma ansiedade ali nos pais para a criança falar, que acaba interferindo na fala da criança também. Gadu, eu estou com uma pergunta aqui. As meninas atenderam um adolescente com disfluência e tiveram um pouquinho de dificuldade com relação a passar os exercícios, o adolescente, né, levar a sério a terapia. Você tem alguma experiência com um adolescente? Qual é a sua sugestão e sua dica? Então, com o adolescente o negócio é bem mais complicado, né? Porque com o adulto você manda fazer, ele faz. Com a criança, na brincadeira acaba fazendo, mas e com o adolescente? Então, assim, até mesmo por questão da vergonha. Então, o que que eu costumo fazer com essas crianças, ó, com esses adolescentes? A gente trabalha muito com a era digital, que é o que eles gostam de fazer. Então, eu trabalho muitos mecanismos para eles estarem fazendo os exercícios no celular. Então, normalmente, como tem essa questão da vergonha, eu passo, ó, vou te mandar o exercício fazendo, você faz em casa e me manda só o áudio de você fazendo. Ou eu mando o áudio para ele repetir a frase ou complementar, eu levo um fone de aqueles de ouvido, e acabo mandando o áudio no WhatsApp para ele complementar. Exercício de respiração, a gente passa algo de aqueles de ansiedade, então para ele respirar enquanto infla, enquanto tá descendo o desenho, suspirar. Então, com o adolescente o trabalho é um pouco mais criterioso. Normalmente
Se você achar algo que o adolescente se interesse e você colocar o exercício nesse mundo do adolescente, se torna muito mais fácil para ele fazer e menos vergonhoso. E você tem que se colocar ali na posição do adolescente. Então, assim, por mais que você seja o terapeuta dele, conversa como se fosse o amigo dele, porque assim ele vai sentir confiança em você e ele vai se sentir confortável para fazer esses exercícios também. Ok, muito bem. Deixa eu ver se chega mais alguma coisa aqui. Muito bom, hein, Gadu? Aprendi muito. Olha que eu não gosto de disfluência, hein? Muito Ela é legal, foi super prático, muito bom, adorei, viu? Vamos ver muito se não obrigado. chega mais nada aqui. Gente, mais perguntas? A gente ainda tem um tempinho. Eu falei muito rápido, né? Com relação, você já comentou, mas a pessoa perdeu ali um pouquinho. Com relação aos passos que você segue, né? Avaliação, transcrição, acho que você falou lá no comecinho. Se você puder repetir, assim, né, resumidamente. Então, da avaliação infantil, normalmente, tanto na da adulto, mas a da infantil é um pouco mais detalhada. Então, para avaliação da gagueira infantil, a gente faz o quê? A gente faz uma gravação, né, com os pais, ali interagindo com a criança. Normalmente, o terapeuta não fica no ambiente para a criança ter um conforto maior. Então, a gente pega ali uma gravação, né, em média 150 palavras, 200 sílabas, e a gente faz a transcrição. O segundo passo é a orientação aos pais e uma autoanálise, igual eu coloquei ali. Eu vou colocar aqui para ficar mais fácil. Então aqui a gente tem, ó, a autoanálise dos pais. Então a gente observa, orienta os pais, né, como agir com essa criança, a como conversar com essa criança. Será que a gente está falando com um diálogo muito rebuscado, né? Será que a gente está causando uma certa ansiedade? E aí a gente vai avaliar o histórico dessa criança, com quanto tempo iniciou a fala, se logo no início da fala teve alguma dificuldade, né? E aí sim a gente trabalha com a criança a aplicação do protocolo em si, né? Que eu utilizo o ABFW, que eu acho que ele é um protocolo bem completo e bem fácil de se aplicar e que tem bons resultados. Os resultados, né, quase que uma porcentagem exata ali, que dá para a gente conseguir avaliar de uma forma bem correta. Gadu, acho que é isso, né? Tá bom de perguntas já. Foram algumas, né? Muito bom, viu? Dava para ficar a noite toda aqui te assistindo, te ouvindo. Muito obrigado. Muito Dava bom mesmo. muitas e muitas informações, né? Sim. Depois você podia mandar a fotinho do teu quadro ali, que eu passo para as meninas nos grupos. E dos materiais também, se você puder tirar uma fotinho, né, para a gente mostrar para eles. Mando sim. Tá Mando bom? todo. Super Aliás, criativo, né? Super coisas fáceis de fazer com material que a gente tem disponível em casa e às vezes joga fora. Então, acho que mesmo. ficaria bem bacana. Depois manda uma fotinho para a gente passar para a turma. Tá Pode bom? deixar. Brigadão, Gadu. Bom trabalho aí. Obrigado, eu que Peraí que eu acho agradeço. que tá chegando uma pergunta. Opa, Não, não é. não é? Iam pedir do quadro e do material, eu já falei. Então é isso mesmo. Eu já mando Obrigada, daí. tá? Obrigado, eu. Foi show. Obrigado pela oportunidade. Qualquer Imagina. dúvida, também podem entrar em contato, né? Material ou algo que não ficou bem esclarecido ou alguma dúvida que surgir posteriormente, né? Pode falar Uhum. também, qualquer dúvida que eu estou à disposição sempre. Então tá bom. Não Obrigada, tô tá? eu queria, né? Mas tudo bem. Obrigada. Obrigado, eu. Tchau, tchau. Gente, então a gente termina aqui nossa primeira palestra do ciclo de palestras online. Amanhã a gente terá a fonoaudióloga
Janaína, falando sobre um tema super atual, que é disfagia e Covid-19. Não percam essa palestra, tá sensacional, tá? Então, obrigada por todo mundo que acompanhou aí o Gadu, obrigada pelas perguntas, adorei a participação de todos vocês, tá bom? Tô morrendo de saudade, beijo para todo mundo.